Ai, essa música é muito boa. O amor. Ai, da minha época todinha, né? Tadinho, bochecha, coisa boa demais. Agatha Araújo com a gente mais uma vez. Bem-vinda. Também gosta de um funkzinho? Ai, eu também. Mas o funk da nossa época, não de agora, né? O de agora tem coisa que tá difícil, né, minha amiga? Vamos lá. A Agatha hoje fez a nossa coxinha low carb e aproveitando que ela é especialista realmente, estudou muito a questão do jejum intermitente, ela vem com a sua aula e vocês perguntam no @belezevida.ufc, certo? Sim. Primeira imagem na tela, então, até para que a gente entenda o que significa o tal jejum intermitente. Olha lá que tela bonita, gente, ó. Diga lá, minha querida. Exatamente. O jejum intermitente, as pessoas vêm em busca do emagrecimento, Tá. né? Mas ele traz vários benefícios, né? Como reduzir a insulina, a glicemia. Claro que ele vai ajudar na queima de gordura, vai ter o emagrecimento. Tá. Mas tem vários benefícios. Então, não só de perder peso, perder gordura corporal, desinflamar, desinchar o corpo. Ele é maravilhoso e é uma estratégia alimentar, não é uma dieta pontual. Não é é um estilo de vida. É um estilo de vida, exatamente. A partir de quantas horas a gente chama de jejum intermitente? A partir de 12 horas sequenciais, né? A gente já pode chamar de jejum intermitente inicial. Inicial. Então, é para quem quer começar ali o jejum, ainda nunca fez, quer começar essa estratégia como estilo de vida mesmo, para seguir, né? Seja para desinflamar o corpo, para emagrecimento, ele é fantástico. Perfeito. Vamos para a próxima tela? Olha lá, já tem perguntinhas do público, @belezevida.ufc. Então, os benefícios, como você citou, cérebro Sim, também? Exato. Quando a gente faz jejum intermitente, a gente tem uma limpeza mental, né? Então, você fica com muito mais foco, concentração, traz toda a questão de, sabe, a fadiga mental? Você não tem essa fadiga mental, você fica focado, porque o seu corpo não está gastando energia tendo que nutrir ali, o intestino está funcionando porque tem muitos nutrientes, está livre, né? Então, ele traz tudo para fora, visão, audição, melhora como se muito. o cérebro melhorasse, inclusive, a cognição. Exatamente. Aquela pessoa que trabalha muito, né? Um exemplo, trabalha no banco, em bolsa de valores, alguma coisa, e precisa muito daquela questão rápida mental. O jejum, ele é maravilhoso, principalmente o jejum de 20, 24 horas. Vai te dar muito foco, concentração. E muitas vezes as pessoas utilizam a cafeína para isso, né? Então, que é errado, né? Porque daí o corpo se acostuma também. Isso, aí causa a ansiedade, né? Muitas pessoas falam, eu sou viciado em café. E não é viciado em café. É aquela ansiedade, eu vou pegar um cafezinho, vou pegar um cafezinho, vou pegar um cafezinho. Quando você percebeu, tá no final do dia, você tomou 1,5 litro de café. Cuidado, gente. Pode ser perigoso. Exatamente. Agora, para chegar em 20, 24 horas de jejum intermitente, não é do dia para a noite. Isso. Tem, né, algumas regrinhas a serem seguidas. Exatamente. Né? É só seguir gradativamente e fazer com acompanhamento. Não é, eu vou começar um jejum aqui da minha cabeça que, né, eu pesquisei. Vai atrás de uma nutricionista, de um médico, para começar aos poucos. 12, 14 horas de jejum. 12 horas, gente, é o básico. É o que o nosso corpo necessariamente precisa ali. E muitas pessoas já praticam. Sim. Né? Na prática jantei às 8 horas, foi dormir, acordou, tomou o café da manhã a partir das 8 horas. Você já fez 12 horas de jejum. Então, muitas pessoas, Carol, elas já fazem, mas não falam, é jejum intermitente, mas já pratica no dia a dia. É o que jejum fisiológico que a gente chama, Exatamente, né? É o jejum natural. Pelo menos 12 horas. Pelo menos Vamos para a próxima, já tem perguntinhas, @belezevida. Olha lá. Quais os tipos de jejum intermitente, como começar? Então, vamos começar de 12 horas, tá? Sim, de 12 horas que é o básico, é aquele que a gente faz fisiológico, tradicional, não tem muito segredo e você não vai ter dor de cabeça, não vai sentir muita sede, vai ser tranquilo de fazer. Perfeito. E vai aumentando, 14/10. O que é esse 14/10? É 14 horas de jejum e 10 horas para se alimentar. Né? Então, esse barrinho aí seriam as horas que você tem da janela de alimentação aberta. Perfeito. Né? 16/8, 16 horas de jejum, aí já está potente, já está ali num nível intermediário. Perfeito. Esse jejum, gente, de 16 horas, ele é maravilhoso para queima de gordura. Então, na prática, você pula o café da manhã e almoça. Então, almoça ali entre meio-dia, 1h da tarde, vai depender da sua última refeição do jantar. Ele é muito bom para queima de gordura. Que legal. 18 e 24, a gente já vai para um nível mais avançado. Que precisa de acompanhamento, como você comentou. Exatamente. Bora para a próxima, já é perguntinha, Simar? Deixa eu ver.
Ah, qual o maior erro das pessoas, então, ao fazer jejum? Começamos com as perguntinhas e já tem pergunta aqui no nosso Instagram. Diga. O maior erro ao fazer o jejum é a quebra do jejum intermitente. Então, é Tá. o que você vai consumir depois que você abriu a sua janela de alimentação. Então, não pode consumir macarrão, frituras, hambúrgueres, doces, porque a sua insulina está baixa, a sua glicemia está estável. Certo. E aí você vem e joga ali um monte de macarrão. Aí seu corpo faz um pico de insulina e de glicemia. Isso não é interessante metabolicamente e também não é saudável. Perfeito. Então não é só, vou fazer o jejum, vou ficar sem comer. Peraí, como que eu vou quebrar o meu jejum intermitente? O que que eu vou comer após o meu jejum? Então, E qual é a sua dica? Ah, O que é precioso, então, para essa quebra de jejum? priorizar as proteínas, tá? Proteínas de origem animal, ovos, carne, frango, legumes, abobrinha, berinjela, legumes de baixo carboidrato, chuchu, folhas, alface, rúcula, comidinha de verdade, sair do industrializado, né? De lanches, farinha branca, pão, macarrão. É só evitar isso na quebra de jejum que vai dar super certo. Tá certo. Deixa eu fazer uma perguntinha daqui das redes, já a gente volta pro nosso telão. Ó, mandaram o seguinte, Ju, um beijo para você. Faço o jejum geralmente de 14 horas e quebro ele com leite desnatado, zero lactose e café. Tá correto? Ela poderia melhorar, Ju. Poderíamos colocar aí uma proteína, um ovinho. Se você faz 14/10, talvez a sua quebra de jejum seja no café da manhã. É. Então pode fazer um ovinho mexido, um omelete. Não está errado, tá? Não está completamente errado, porque o leite, né? Ele é sem lactose, esse que ela está tomando, desnatado com um cafezinho. Ia ser muito ruim se fosse um pão francês, né? Um pão de forma. Mas tudo com bem o embutido. leite no café, desde que não tenha açúcar no café. Exatamente. E adoçante no café, Agatha, pode? O adoçante pode. O adoçante ele não vai quebrar o seu jejum intermitente. Ele vai te manter em cetose, né? Que é ali a forma que o seu corpo vai estar durante o jejum intermitente. Tá. E ele não vai ativar a sua insulina, porque ele tem 0 caloria. Então, para quem ainda não consegue tirar o açúcar de vez, pode utilizar o Ah, adoçante. que bom. E o colágeno? Sair do jejum com colágeno é uma boa estratégia? É uma boa estratégia. Se você for, olha, seja no café da manhã, no almoço, você tomar um colágeno, vai depender do que você vai incluir junto com ele. Se for Tá. aquele em pozinho, pode utilizar com água mesmo, que é melhor, né? melhor Que do aí que não com aumenta leite. muito a insulina, mas Tá. é uma super estratégia. Até o whey mesmo você consegue quebrar o jejum com whey protein. Se ele não tiver, se ele for isolado ou qualquer um. O concentrado dá, mas a gente tem uma liberdade, assim, de concentrados, né? O whey tem uns que tem muito carboidrato. Quando você for comprar um whey protein, para quebrar o jejum, escolhe um com até 4 gramas de carboidrato na porção. Olha que dica ótima, de até 4 gramas, então. Boa, porque tem muito whey, pelo amor de Deus. Sim, sim. Não para mais. É muitas opções. E é muito muitas. sabor. Aí você fala, meu Deus, mas como é que eles conseguem chegar nesse sabor? Já dá um medo de ser muito industrializado, de ter muita coisa. Sim. Então, o ideal é com menos ingredientes e até 4 gramas de carboidrato. Próxima perguntinha na tela, olha lá. O que não quebra o jejum é o clássico do universo do jejum, todo mundo quer saber. O que não quebra é o jejum fisiológico. Água com gás, café sem adoçar ou com adoçante. Perfeito. E o chazinho, tá? Sem adoçar também. Se você ainda não consegue, pode utilizar aí 1, 2 gotinhas de adoçante. E aí a gente tem o jejum metabólico, que entra algumas coisinhas. Então, um shot com uma cúrcuma, um limão, que não vai ativar a sua insulina e a sua glicose e vai te manter ali durante o jejum em cetose. Então, não são muitas coisas. Tá em jejum? Se hidrata bastante, água. Muita água, pode utilizar água com gás também, um chazinho e o cafezinho sem adoçar. Tá certo. Tem mais perguntinhas na tela, olha lá. O que faz, então, que faz jejum perder massa muscular? Será que perde massa muscular? Aí vai depender do que você vai consumir na sua quebra de jejum intermitente. Tá. Tem muitas pessoas que têm o medo de fazer o jejum porque vai perder massa muscular. Se tiver consumindo a quantidade de proteína correta, não tem problema algum. E treinando, né? E precisa pegar carga, né? Colocar peso. É. Porque treinei uma vez na semana e estou fazendo jejum, diminuiu a minha massa muscular.
isso iria diminuir mesmo com ou sem o jejum intermitente, porque você está treinando pouco. Né? Mas é uma estratégia maravilhosa, principalmente treinar em jejum. A gente ativa muito a queima de gordura, você não fica cansado, fadigado, você tem mais disposição, mais energia. Então é um mito, tá? Que quem faz o jejum intermitente vai perder massa muscular. Mito. Na tela tem mais perguntinha, olha lá. Como deve ser a quebra do jejum ideal? Então essa você respondeu há pouco. Tem até um prato bonito, olha lá. Lindo. Ó, o ovinho, o abacate, a omelete, né? Você até dá essa dica depois no Instagram da Agatha, tem tudo. Eu vou aproveitar para fazer outra pergunta do público. Roberta, um beijo. Carol, para fazer jejum intermitente, a idade determina o tempo do jejum? Não, não determina o tempo do jejum. Você pode ter 50 anos e ter 30, 20, o que vai depender é o seu objetivo. Então, eu quero emagrecimento, eu quero fazer jejum para longevidade, para ter mais energia, disposição, né, para desinflamar o meu corpo. Eu sinto que eu estou muito inchada, eu acordo inchada. Começa a fazer um jejum de 12, 14 horas, vai se hidratando bastante, mas a idade não determina, não. Tá certo. Bora para mais uma aqui na tela? Mandem pra gente no Instagram também. Olha lá. Por que a quebra de jejum influencia tanto no emagrecimento? Explica pra gente a questão da glicose e da cetose, Agatha. Isso é muito importante, né? Quando a gente está em jejum, a gente entra num estado de cetose, que é a queima de gordura corporal. Tá. Então, quando vocês escutarem essa palavra cetose, é a queima de gordura corporal. Durante o jejum, você está nesse estado. E quando estamos alimentados, a nossa glicose, a nossa insulina, ela está alta. Então, a gente utiliza essa energia rápida, suco de laranja, pão, que é a glicose e a insulina, e você acaba não gastando a sua gordura, que o nosso corpo vai estocando. Perfeito. Então, o jejum, ele é maravilhoso, porque acima de 12 horas, ele vira essa chavinha e vai para a cetose. E aí, você passa a utilizar a sua gordura como fonte de energia. Então, um exemplo prático. Eu sou o organismo. Nossa, cadê o meu pão francês? Hoje ela vai fazer jejum. Da onde que eu vou tirar energia para levantar, para ir trabalhar, para ir para a escola? O que eu estoquei? Gordura corporal. Então, fisiologicamente, o nosso corpo vira essa chave, vai para a cetose e a gente passa a utilizar a nossa gordura corporal como fonte de energia. Isso é o que todo mundo quer. Esse é um milagre. É milagre. Isso é um dos milagres. Só que como a gente entra em cetose, sim, com o jejum, e não consumindo farinhas, carboidratos. Exatamente. Dá para fazer uma dieta cetogênica também, junto com o jejum intermitente. Que aí você fica em cetose mais tempo e continua queimando calorias e queimando gordura durante esse processo. Esse pode ser o nosso próximo passo. Muito bom. Pauta. Como se manter em cetose por mais tempo. Maravilhoso. Bora lá. Pode fazer jejum intermitente com atividade física? Pode sim. Você precisa adaptar o seu corpo. Começa aos pouquinhos. Eu já sou praticante de jejum. Não tem problema nenhum treinar em jejum. Pelo contrário, você vai ter mais energia, mais disposição. Isso aí é um fato. Tá? Você não vai ali com aquela bananinha, com aquele shake de whey ou com aquele pãozinho, o seu corpo não fica... Às vezes você está treinando, fazendo besteira. Eu não consigo. Não é? É muito ruim essa sensação. Então, quando você treina em jejum, seu corpo fala, nossa, eu estou super ativo, estou com foco, concentração, então você tem um resultado muito melhor nos treinos. Eu vou fazer uma pergunta polêmica, mas é daqui do nosso Instagram. Maldonado, beijo para você mais uma vez. Recentemente vi alguns endocrinologistas falando de uma publicação nova que traz uma ruptura científica. O treino em jejum perdeu o valor, que não seria vantajoso no quesito emagrecimento. Pediu para você explicar. Não, Maldonado, não. Pelo contrário, você está em jejum. Queima de gordura, está utilizando a sua gordura corporal, você vai emagrecer. É o fato, o nosso corpo, né, ele vai estocando gordura. Então, ele acha ali que vai acontecer alguma coisa, que a gente vai ficar dias e dias sem se alimentar e ele vai estocando. E pela nossa alimentação também, né, de algumas pessoas que é regrada a muita gordura, fritura. Então, ele estocou gordura, né, tá ali. Não tem o que fazer, vai treinar em jejum, ele vai falar, como... Preciso dessa energia. Ele está treinando ali, está pegando peso, está correndo 5 quilômetros, alguma coisa. Da onde ele vai tirar isso? O nosso corpo ele faz de tudo para sobreviver. E essa sobrevivência é onde ele vai utilizar a cetose, que é a nossa gordura corporal.
Então, pode ficar tranquilo, pode fazer o jejum intermitente aliado à atividade física. Que vai ter benefícios, Vai né? ter resultado. Vou fazer mais uma aqui que essa é interessante, ó, da Lia, beijo pra Lia. Os cafés turbinados com taurina quebram jejum? Aí vai depender do café, porque alguns têm maltodextrina, tem leite em pó. Então, o leite em pó ele já tem carboidratos, já tem proteínas, então ele vai ativar a sua glicose. É a mesma coisa, falar, Nutri, não consigo ficar só com cafezinho, eu coloco um pouquinho de leite. Vai quebrar o jejum, porque o leite ele já tem mais carboidratos. Perfeito. Vamos encerrar com essa. Quem usa as canetinhas emagrecedoras podem fazer jejum intermitente? E Isso é aí? bem polêmico também, porque as canetas emagrecedoras, elas já trazem um próprio jejum forçado, né? Então, a caneta emagrecedora, ela faz o que o jejum intermitente faria fisiologicamente, Tá. que é não sentir fome. Né? Então, ela utiliza ali de hormônios, engana o seu corpo que você está alimentado, né? Mas você está em jejum. Dá para aliar os dois juntos? Sim, dá para aliar, principalmente pela quebra de jejum, pelo consumo de proteínas, né? Quem faz uso das canetas acaba não se alimentando. Às vezes não tomam nem água, porque dá muita náusea, dá enjoo, não consegue tomar água. E aí vai comer, come um pouquinho de nada e baixa muita proteína. Então, quando você alia a estratégia do jejum mais as canetas, você consegue ter uma qualidade da refeição e o pós a caneta, né? Então, parei de utilizar, né? Parei de utilizar as canetas. E agora? Como que o meu corpo vai reagir? Você estando ali com acompanhamento, com jejum intermitente, você vai conseguir manter tranquilamente o que o seu corpo já fazia utilizando as canetas. É verdade, ele é o pós da caneta, Ele é o né? pós. Porque aí você Boa ensina o estratégia. seu corpo, né, a ficar em jejum naturalmente, sem a caneta, que talvez você precisou ali utilizar para te dar um primeiro passo, né? Muitas Sim. pessoas às vezes precisam mesmo, né, porque está com uma obesidade. Mas ele, e depois? Como que meu corpo vai entender? Então, você entrando com o jejum, automaticamente você vai fazendo ali, ó, passinho por passinho. Dá super certo. E é estilo de vida mesmo, gente. A Agatha, como eu falei pra vocês, é referência nesta área. Quero te agradecer mais uma vez. Fizemos Jejum Intermitente parte 1, tá lá no YouTube. Jejum Intermitente parte 2. Sim. Tem outras perguntinhas no Instagram depois, se você puder Pode responder. deixar. vou E na responder. tela, então, pra você encontrá-la, o Instagram dela novamente. Ela que fez a nossa coxinha low carb de hoje, tá uma delícia.